Amados irmãos e irmãs, já passou por aqueles dias em que parece que o mundo está contra você, como se cada passo fosse numa corda bamba, com vozes ao redor tentando te derrubar? É como estar no meio de uma tempestade, com ventos que sopram forte, mas saber que há uma mão firme te segurando. Essa mão é a de Jesus, sempre presente, como um amigo que nunca vira as costas, mesmo quando tudo parece desabar. Hoje, quero convidar vocês a abrirem o coração para o Salmo 35. Um texto que é como um grito do fundo da alma, mas também um cântico de confiança. É a história de alguém que enfrentou injustiças, palavras duras e até traições, mas encontrou em Jesus um defensor que luta por nós. Esse salmo é como um escudo que nos protege, um lembrete de que Jesus vê cada lágrima e ouve cada clamor. Então peguem um instante para respirar fundo. Sintam a presença dele, que é como um abraço quente num dia frio, e venham comigo. Vamos mergulhar nessas palavras que nos mostram como Jesus é nosso refúgio, nosso advogado, aquele que transforma nosso desespero em esperança. Prontos para descobrir o que o Salmo 35 tem para nos ensinar? E para começar, nada melhor do que ouvir as próprias palavras do Salmo, que ecoam como um clamor e uma canção de fé. Salmo 35, Salmo de Davi. Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha alma. Voltem para trás e sejam envergonhados os que contra mim intentam mal. Sejam como a palha perante o vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho escuro e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me armaram uma rede, sem causa cavaram uma cova para a minha alma. Sobrevenha-lhes inesperadamente a destruição, e prenda-os à rede que ocultaram. Caiam eles nela para destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, exultará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram. Perguntaram-me coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, causando-me luto na alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Humilhei a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se fosse por meu amigo ou meu irmão. Inclinava-me triste como quem chora por sua mãe. Mas na minha adversidade se alegraram e se ajuntaram. Ajuntaram-se contra mim os que me feriram, e eu não o sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Com hipócritas zombadores em banquetes, rangiam contra mim os seus dentes. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muito povo te celebrarei. Não se alegrem sobre mim os que são meus inimigos sem causa, nem pisquem os olhos aqueles que me odeiam sem motivo. Porque não falam de paz, antes contra os quietos da terra intentam coisas enganosas. Escancararam contra mim a sua boca e disseram: os nossos olhos o viram, tu, Senhor, o viste. Não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Acorda e levanta-te para meu juízo, para a minha causa, meu Deus e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor meu Deus, e não se alegrem sobre mim. Não digam em seu coração: é o nosso desejo. Não digam: nós o devoramos. Sejam envergonhados e confundidos de uma vez os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: engrandeça-se o Senhor, que ama a paz de seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia.
Essas palavras são como um vento forte que carrega a confiança em Jesus, mesmo no meio da tormenta. Vamos agora refletir sobre o que elas nos dizem. Amados irmãos e irmãs, o Salmo 35 é como um diário de alguém que enfrentou o peso da injustiça, mas encontrou em Jesus um defensor que nunca falha. Davi, o autor, abre o coração e clama, como se estivesse batendo na porta de um amigo fiel, sabendo que será ouvido. Esse salmo é um convite para nós, que também enfrentamos momentos em que a vida parece nos tratar com dureza, a confiarmos que Jesus está lutando por nós, como um guerreiro que nunca perde a batalha. Davi começa dizendo: "Contende, Senhor, com os que contendem comigo." É como se ele estivesse pedindo a Jesus para entrar na briga, para segurar o escudo e proteger sua alma. Já sentiu como se estivesse sendo atacado sem motivo? Talvez por palavras duras, fofocas que machucam, ou até por pessoas que se viraram contra você. Davi conhece esse sentimento. Ele fala de falsas testemunhas e de inimigos que tornaram mal pelo bem. É como ser apunhalado pelas costas por alguém em quem confiávamos. Mas, em vez de se afundar na dor, Davi olha para Jesus e diz: "Tu és a minha salvação." É como encontrar uma rocha firme no meio de um rio agitado. O que toca fundo nesse salmo é a honestidade de Davi. Ele não esconde sua angústia. Ele clama: "Senhor, até quando verás isto?" É como se ele estivesse olhando para o céu, pedindo a Jesus para agir, para não se calar. Quem nunca fez uma oração assim, com o coração apertado, pedindo: "Jesus, me ajuda, eu não aguento mais"? Mas o salmo não para na dor. Davi encontra esperança, dizendo: "A minha alma se alegrará no Senhor." É como se no meio da tempestade ele visse o sol rompendo as nuvens, trazendo a certeza de que Jesus está no controle. Outro ponto poderoso é quando Davi diz: "Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele?" É como se ele estivesse maravilhado, olhando para Jesus como um herói que defende os fracos. Às vezes, nos sentimos pequenos diante dos problemas, como se fossem gigantes que não podemos enfrentar. Mas o Salmo nos lembra que Jesus é maior, como um escudo que cobre todo o nosso ser. Ele vê as injustiças, ouve nossos clamores e nunca se afasta, como um amigo que fica ao lado mesmo quando todos os outros vão embora. Esse Salmo nos chama a confiar, mesmo quando a batalha parece desigual. Ele nos convida a louvar, como Davi, que promete falar da justiça de Jesus todo o dia. É como decidir cantar uma canção de esperança, mesmo com lágrimas nos olhos. Vamos agora levar essas verdades ao coração e transformá-las em uma oração, pedindo que Jesus nos encha com essa confiança e força. Amados irmãos e irmãs, vamos fechar os olhos por um momento e trazer o coração para perto de Jesus. Ele está aqui, tão próximo, como um defensor que nunca nos abandona. Vamos orar juntos, com a certeza de que Ele nos ouve e luta por nós. Jesus, nosso amigo fiel, hoje nos achegamos a Ti com o coração aberto, como Davi fez no Salmo 35. Tu és nosso escudo, nosso refúgio, aquele que contende com os que nos enfrentam. Olha para cada amado irmão e irmã que está ouvindo agora. Tu conheces as batalhas de cada um, as injustiças que ferem, as palavras que cortam como facas, os momentos em que nos sentimos cercados. Como um guerreiro que nunca perde, vem com teu poder e nos guarda. Jesus, agradecemos porque tu vês cada lágrima, cada dor que carregamos. Para quem está enfrentando palavras duras ou traições, sê a paz que consola, como um abraço que acalma o coração. Para quem se sente fraco diante de gigantes, sê a força que levanta, como uma rocha que não se abala. E para quem busca a tua justiça, ajuda-nos a confiar, sabendo que tu és o juiz que nunca falha. Ensina-nos a clamar por ti, como Davi, sabendo que tua salvação é como um rio que lava toda a angústia. Nós te louvamos porque tu livras o pobre, o necessitado, daquele que parece mais forte. Quando nos sentimos pequenos, lembra-nos que tu és maior.
como um escudo que cobre todo o nosso ser. Para o irmão que enfrenta fofocas ou mal-entendidos, sê a verdade que brilha. Para a irmã que carrega o peso de uma injustiça, sê a esperança que restaura. Para quem se sente sozinho na batalha, sê o amigo que nunca se afasta, como uma sombra que protege do sol quente. Ajuda-nos a louvar, mesmo no meio da luta, como alguém que canta na tempestade, confiando que o sol vai voltar. Jesus, cerca-nos com teu cuidado, como o anjo que faz fugir o que nos ameaça. Quando as vozes ao redor tentarem nos abalar, que possamos ouvir tua voz dizendo: eu sou a tua salvação. Enche-nos com a alegria de quem sabe que tu estás lutando por nós, como uma canção que sobe ao céu. Que possamos dizer como Davi: quem é como tu, Senhor? Nós te amamos, Jesus, e confiamos em ti. Amém. E agora, amados, vamos levar essa confiança e louvor para o nosso dia, com um convite para continuarmos caminhando com Jesus. Amados irmãos e irmãs, o Salmo 35 é como uma bandeira erguida no meio da batalha, nos lembrando que Jesus é nosso defensor, aquele que nunca nos deixa lutar sozinhos. Não é incrível saber que mesmo quando enfrentamos injustiças ou tempestades, Ele está ao nosso lado, como um escudo que nos protege? Esse salmo é um chamado para confiarmos, para louvarmos, para entregarmos nossas causas a Jesus. Que tal levarmos essa certeza para a nossa semana? Vamos fazer um desafio simples. Hoje, ou nos próximos dias, pare por um momento e converse com Jesus. Fale com Ele como se estivesse contando a um amigo sobre uma luta que você enfrenta. Talvez uma injustiça, uma preocupação ou uma dor. Depois, escreva uma frase, num caderno ou no celular, agradecendo porque Ele é seu defensor. Pode ser algo como: obrigado, Jesus, por lutar por mim. Compartilhe essa frase com alguém, talvez nos comentários do vídeo ou com um amigo querido, para espalhar essa esperança. Vamos continuar essa caminhada, amados, com o coração firme, sabendo que Jesus está sempre conosco, pronto para nos salvar.